irmã Silvia, irmão Cido, já estão conectados. Tem mais alguém aí? Minha mãe, Hortelina. Amém. A paz do Senhor. Muito bom estarmos juntos nesta quinta-feira, para adorarmos a Deus. Amém. Para glorificarmos o nome do Senhor. Nós queremos dar início a mais esse culto de gratidão a Deus, saudando cada irmão, cada ouvinte, com a paz que só Jesus pode nos dar. Amém? O Lucas, que a bênção do Senhor esteja na sua casa, a irmã Neide, na sua vida e na sua família. Amém. Amém? Então vamos iniciar fazendo uma oração. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui. Nós queremos te louvar porque só o Senhor é digno de receber a glória, a honra, o louvor, o domínio e toda a adoração. Nesta noite, Pai, estamos aqui para declarar que só o Senhor é Deus, que a nossa dependência, a nossa força, ela está somente em Ti, ó Pai. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite, porque somente para o Senhor é que devotamos o nosso louvor e a nossa adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor com alguns A cânticos. paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. E a todas. Nós vamos começar louvando em espírito e em verdade. Nós te Amém? adoramos. Aleluia. Te adoramos. E te adoramos. Que você Senhor. no teu lar Verdade. possa também estar com o coração Verdade. de adorador. Amém? Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Ó Deus. Levantamos Nós um declaramos, ó Pai, trono de adoração ao teu nome, Senhor. em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Onde flui o amor, ministrando louvor. Onde flui o amor. Aleluia. Amém. Glória a teu nome, Jesus. Graças a Deus. Amém. Ó Deus, nesta noite nós declaramos sobre sua vida
Em nome de E Jesus. hoje é dia do milagre, amém? Aleluias! Vamos declarar que esse Deus de milagres, vai visitar a minha, a nossa e a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Oh, Pai! Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Declare: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare bem alto: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Glória a Esse é o Deus que nós cremos, o Deus de milagres, o Deus de promessa. É. E olha, escuta bem o que eu vou te dizer. Deus tem promessa para a tua vida. Aleluias. Glória a Deus. Mergulhe, É. viva essas promessas de Deus na tua vida. Por mais difícil, por mais dificuldade que você possa estar enfrentando hoje,
esse Deus de milagre, esse Deus de promessa, há de cumprir todas na tua vida, amém? Cremos nisso. Aleluia. Aleluia. Agarre bem forte nesta palavra. Sim. E confie, e caminhe firme. É. Creia, somente creia, que esse é o Deus que nós cremos. É o Deus do sobrenatural, amém? Aleluia. Eu profetizo na tua vida nesta Concordo. noite. Em nome Eu de Jesus. profetizo na tua vida, em nome de Jesus, Aleluia. as mais ricas e preciosas bênçãos do alto sobre você, amém? Concordamos. Aleluias. Bem, Jesus. Pastor. Bem, domingo nós estaremos ainda nesse mesmo formato aqui, próximo domingo, e vamos aguardando as novas aí. Mas no próximo domingo, independente de qualquer coisa, estaremos nesse formato. Essa semana nós fizemos aí um esforço santo. O templo, o local está limpinho, né, Rosa? Prontinho, preparado. Tudo. Se fosse para ter domingo, está limpinho, tá arrumado. A hora que É, falar, pode. já tá Aí tudo nós do vamos jeito. ver aquela ceninha, né, que no Facebook tá correndo. É. Os irmãos correndo para o templo. Eu espero que isso aconteça. Eu vou. Eu vou também. Vamos passar por essa e vamos. Então, domingo, no mesmo horário, 19 horas, estaremos aqui, adorando e glorificando o Senhor. Nós aqui e você aí na sua casa, Amém. adorando e glorificando também ao nome do Senhor. Ok, um comunicado importante. Na próxima terça-feira, você já está acostumado, nós temos a nossa célula aqui em casa, às 20 horas, e tem sido muito bacana. Tem. E nós fizemos um comunicado sobre a importância que seria para alguns irmãos, né, algumas pessoas, sobre nós darmos continuidade, enviando estudos, os hinos que forem cantados e tudo mais. Muito bom. Então, na próxima terça-feira, nós vamos ter a nossa célula aqui. Vai funcionar da seguinte maneira. Para quem não sabe, não conhece, existe um projeto chamado Projeto Celebrando a Recuperação, que é um projeto de ajuda e de apoio nas áreas de vício, nas áreas do medo, nas áreas do pânico, na área familiar. Para quem não conhece, não são muitos, porque não é tão conhecido assim, é um projeto de apoio em todas as áreas da vida. Não é, Rose? É um projeto que existe em mais de 70 países do mundo. Nós já tivemos uma turma e completamos um ciclo aqui na igreja. Iniciamos uma outra, mas não teve participação e nós não continuamos. Mas nós vamos reiniciar essa turma. Então, para você ter mais detalhes do que é o projeto Celebrando a Recuperação, na próxima terça, 20 horas, nós vamos iniciar explanando com detalhes sobre o que se trata de maneira especial. Mas posso adiantar para você, se você conhece Amor Exigente, se você conhece o AA, os Narcóticos Anônimos, é algo semelhante. Tem os 12 passos, acompanhado de outros princípios bíblicos, e é muito legal. Então, na próxima terça, nós vamos dar o detalhe. Nós temos todo o material para funcionar do início ao fim. Então, você, na próxima terça, você vai ficar sabendo com detalhes do que se trata, e você vai, se inscrever. Porque no final de aproximadamente 6 meses, uma vez por semana, nós entregamos um certificado de participação. Faz parte do projeto. Isso. Então vai ser muito legal. Maiores detalhes, terça-feira, às 20 horas. Mais alguma coisa, Lúcia? Não, e aí a gente vai estar até terça-feira colocando no Facebook da igreja. Sim.
Sim, sim. E depois, então, terça-feira você ouve bem o que é. E se você tiver interesse, não, eu quero fazer todo o curso, vamos dizer assim, para mim ganhar o certificado, então você vai ter que dar um eu quero. Eu quero, Eu ok. quero. Tudo Então mais. nós vamos estar colocando depois no Facebook da igreja Sim, maiores detalhes também, maiores né? detalhes. Para você ir já pensando, é uma bênção, isso eu posso garantir. Tem muitas pessoas uma que já bênção. participaram, né? Porque é na área emocional, sentimental, trata muito de algo que hoje em dia está precisando muito, né? Que é tratar o lado psicológico da pessoa também. Exatamente, né? lado emocional. Então, emocional. Então, é bênção. É bênção E demais. eu acredito que foi de Deus mesmo. O pastor estava ali na salinha dos estudos, meditando, e aí de repente ele falou: Rose, tive uma ideia. Exato. E por incrível que pareça, assim, acho que foi assim uma sintonia mesmo de Deus, porque eu também, eu já estava pensando em algo diferente para que atingisse, abrangesse mais pessoas. Sim, exatamente. Né? E aí o pastor falou, vamos começar isso celebrando a recuperação online. É verdade. Online. Então, mesmo depois que voltar os cultos normais, presenciais, às terças-feiras nós vamos continuar celebrando a recuperação online. O máximo que pode acontecer, é nós mudarmos, exemplo, de terça para quarta, alguma coisa assim. Mas mas eu acredito que eu creio que vai ser na terça. Vai ser na terça mesmo. Né? Então vai ser uma bênção. É uma bênção, eu já fiz. Foi bênção para mim. E eu acredito que vai ser bênção para você. E você vai convidar outros a se conectar. Perfeito. Outras pessoas que você conhece que precisa, né? Que está passando por algumas coisas, síndrome do pânico, fobia, medo e tantas, né? Ansiedade, baixa, né? Aquela baixa estima, né? Fala, inferioridade e tantas coisas, vícios, aquela pessoa que você sabe que está lutando para deixar um vício, deixar o cigarro ou a bebida ou algo, ou outras coisas, né? Pornografia, por exemplo, algo também que aí é do século presente. Então eu acredito que esse vai ser um canal muito bom, maravilhoso para abençoar muitas vidas. Eu tenho certeza disso. Certeza. E o bom disso é que nós já temos o material pronto. Nós não temos que reinventar a moda. E é um material que foi preparado com muito amor e muito carinho por irmãos norte-americanos. E esse projeto, ele existe, a última vez que eu pesquisei, em mais de 70 países do mundo. Então vai ser muito bênção. Terça-feira, o que você vai gastar? Compra um caderno universitário desse de umas 100 folhas, que você não vai ter gasto nenhum. Nós vamos preparar para que nós possamos ministrar cada lição do Celebrando em aproximadamente 40 minutos. Então vai durar no máximo das 8 às 9, para exagero sempre, que é o tempo aproximado. Né? Para você ter uma ideia, a primeira lição do Celebrando a Recuperação é admitir. É a pessoa admitir que ela precisa do Senhor. E aí você vai ver os passos lá, são muito legais. E vai ser bênção a sua vida. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bom. Você vai mandando seus pedidos de oração. Isso. No final nós vamos orar. Já estão mandando. Já estão mandando. Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus.
Nós já compartilhamos na semana, no domingo, né, qual seria o tema para esta quinta-feira, e vamos falar sobre a graça de Deus. Eu vou separar aqui 2 textos para a Rose localizar na Bíblia. Opa. E eu vou pedir para ela fazer a leitura em algum momento. Se você está ouvindo bem, dê um sinalzinho aí, não sei se está, né? Tá, sim. Então tá bom, queridos. Se você está com um caderno, se você quer anotar ou não tem problema. Mas nós vamos compartilhar sobre esse tema que é extremamente importante, que é a graça de Deus. Talvez você já ouviu expressão do tipo, graça e paz, irmãos. E aí, irmão, como é que você está? Eu estou na graça de Deus. Talvez você mesmo se expressa dizendo, graças a Deus, né? Agora, o que é que significa essa palavra? E qual é o significado bíblico desta palavra? O significado da palavra graça significa o favor imerecido de Deus. O favor imerecido de Deus. No hebraico, a palavra graça, ela tem um significado mais forte ainda. Ela significa uma cerca que nos protege. Então a palavra graça, ela significa aquilo que nos protege. Então se você disser, pastor, eu estou na graça de Deus, você está dizendo para mim o seguinte, eu estou cercado, eu estou protegido por Deus. Olha, que simples bênção. assim, né? Muito bom. Embora fôssemos pecadores e merecedores do julgamento, Deus olhou para nós com amor e Ele nos perdoou, merecedores de julgamento. Mas Ele olhou para nós com amor e nos perdoou. Então a graça, ela tem a ver com o amor perdoador de Deus para a nossa vida. Mas a palavra graça também significa o poder de capacitação de Deus. Ou seja, a graça de Deus, ela vai nos capacitar a viver a vida cristã. A sua graça não somente nos torna aceitos na família de Deus, mas também ela nos dá o poder que precisamos, que necessitamos para viver a vida cristã. Ou seja, é impossível, é improvável qualquer ser humano que queira viver a vida cristã sem a graça de Deus. Ele não vai conseguir, porque a graça, além de manifestar um favor imerecido, além de expressar o amor perdoador de Deus, a graça também nos cerca, nos protege e nos dá poder para vivermos a vida cristã. Isso é importante para nós. Tem um texto que é muito conhecido, que está em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9, que nos diz assim, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Interessante. Então, nesse texto, nós aprendemos a graça como sendo um favor imerecido de Deus. Ou seja, quando o homem ele é salvo pela graça de Deus, ele está recebendo um favor que ele não merece. Quem nos faz merecedor deste amor é Cristo, que morreu por nós, que morreu no meu lugar e que morreu no seu lugar. Então, Efésios capítulo 2, versos 8 a 9, manifesta a graça de Deus para a nossa salvação. Mas nós temos Efésios capítulo 1, versos 4 a 6, que está bem pertinho aí, ó, que nos diz assim,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nesse texto, aparece uma expressão que não é muito convencional, não é muito usada, que é a palavra beneplácito. Sabe o que essa palavra significa? Aprovação significa consentimento. Então veja bem, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, que significa um consentimento, significa uma aprovação de Deus. Então veja bem, nesse texto nós aprendemos que a graça, ela é o poder de Deus em Cristo que nos capacita para vivermos uma vida com Ele, uma vida em Cristo Jesus. Então, voltando um pouquinho, a graça de Deus, ela é uma cerca de proteção. A graça de Deus é um favor imerecido. A graça de Deus também nos capacita e nos dá poder espiritual para vivermos a vida cristã. O homem jamais conseguirá viver uma vida cristã sem a graça de Deus. Ele pode até ter pensamentos de cristão, tipo, não roubar, não matar, e não fazer isso, não fazer aquilo, etc, etc e tal. Mas com tudo isso, se a graça de Deus não estiver nele, será impossível viver uma vida toda realmente na presença de Deus, porque é a graça de Deus que nos dá poder. Na salvação, não somente é expresso o favor imerecido de Deus, mas também o poder e a capacitação de Deus para vivermos a vida cristã. Esse princípio vai nos acompanhar durante a vida toda e vai fazer que nós possamos crescer e sejamos fortes na presença de Deus. O poder de capacitação de Deus nos é dado sem nenhum mérito da nossa parte. Olha que interessante. Então alguém me diz, mas pastor, eu aceitei Jesus, eu tive um encontro com ele, ou ele um encontro comigo, eu confiei a minha vida a ele como meu Senhor e como meu Salvador. Mas já faz 30 anos, ou então já faz 40 anos. Será que ainda eu preciso ter essa dependência toda? Eu já ouvi a mensagem da Bíblia inteira. Eu conheço a Bíblia inteira. Olha, será que ainda eu preciso ter essa dependência da graça de Deus? Amado, é o princípio da filiação. Você e eu somos filhos. E uma vez filhos, filhos para sempre. A resposta é: eu e você vamos precisar da graça de Deus, que é um favor imerecido. Vamos precisar da graça de Deus, que é uma cerca de proteção. E vamos precisar da graça de Deus, que é o poder que nos capacita para vivermos a vida cristã. Viver uma vida na graça é viver uma vida cheia de Cristo Jesus. E é o que eu e você precisamos para viver a vida cristã. E nós vamos ver nesta hora alguns exemplos de alguns heróis da fé, alguns personagens bíblicos que foram tremendamente abençoados, foram bênçãos, porque viveram a graça de Deus. O primeiro texto está em Êxodo capítulo 3, versos
11, 13, que nos fala... Não. Esse não está com a Rosa, não. Não. Que nos fala sobre Moisés. Oi? Pode, faz favor. Êxodo capítulo 3, 11 e 13. Aqui nós vamos ver o seguinte: quando o Senhor disse para Moisés descer para o Egito e dizer para Faraó que o povo seria liberto da escravidão, a resposta de Moisés, ela foi de acordo com as suas próprias fraquezas. Como o texto é longo, Priscila, e vai até o capítulo 4, do 1 ao 13, então repetindo, Êxodo 3, 11 e 13, até o capítulo 4, 1 a 13. É um texto muito longo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar alguns versículos e vamos compartilhar. Por exemplo, então o Senhor chegou para Moisés e disse: Moisés, você vai falar com o Faraó, você vai dizer a ele que eu quero que o meu povo seja liberto, que eles deixem o Egito. Então, Moisés, assim como eu e você, ele era um homem limitado. Assim como você e eu, nós somos pessoas limitadas. Era algo grande demais para um homem, para um ser fazer. No capítulo 3, verso 11, quando o Senhor fala para Moisés sobre essa tarefa, ele diz: Deus, mas quem sou eu? Então aqui Moisés está demonstrando a sua fragilidade como homem. Quem sou eu? Depois no capítulo 3, verso 13, ele vai dizer: quem és tu? Quem é o Senhor? Já no capítulo 4, verso número 1, ele diz o seguinte: eles não vão crer em mim. Eles não vão crer, eles não vão acreditar. O povo, e era aproximadamente 3 milhões talvez de pessoas, entre 2 e 3, conforme dizem os estudiosos, eles não vão crer em mim. Eles não vão acreditar que o Senhor me enviou. No capítulo 4, verso 10, Moisés vai dizer: mas Deus, eu não sou uma pessoa eloquente. Eu não sei falar bem, demonstrando a sua fragilidade. Já no capítulo 4, verso 13, Moisés vai dizer o seguinte: Senhor, envia uma outra pessoa. Você vê, era uma tarefa de ordem divina, estava no âmbito divino. E Moisés, então, ele demonstra a sua fragilidade, a sua simplicidade. Um homem comum, assim como eu e você. Mas foi pela graça de Deus que Moisés libertou o seu povo. Então, queridos, veja bem, a graça de Deus aqui foi quem capacitou Moisés para que Moisés fosse um líder que trouxesse libertação para aquele povo das garras do Egito. Então, entenda, foi a graça de Deus quem capacitou e habilitou Moisés para que o povo saísse do Egito. Já nós temos um outro exemplo da graça de Deus que capacita, que é o exemplo de Gideão. Você está com o Juízes aí, né, irmãos? Capítulo 6. Olha aqui, o povo era oprimido pelos midianitas. E nós vamos ver no capítulo 6, versos 13 a 15, como é que Gideão vai se expressar diante de uma grande tarefa. Lê bem alto, Rose. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livraria a Israel?
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Então, o que é que nós entendemos essa palavra? Não havia poder na vida de Gideão o suficiente para promover essa libertação. Eu sou o menor, nós somos a família mais pobre, não é? Mas o Senhor diz assim, não foi eu que te enviei, então vai e livra. Então o que nós podemos ver aqui na vida de Gideão, que na verdade vai livrar o povo da opressão midianita diária, com apenas 100 homens. Foi a graça de Deus que o capacitou a fazer uma grande obra para Deus. Então veja bem, eu e você, nós podemos aprender muitas coisas da área profissional. Você pode aprender a ser um bom pedreiro, carpinteiro, ferreiro, você pode aprender a estudar e ser um engenheiro e tantas outras coisas. Mas quando nós estamos pensando na expressão graça que capacita, é porque é algo extraordinário da parte de Deus. Então veja bem, assim como o Gideão, talvez, quem sabe hoje, você está se sentindo exatamente assim. Quem sou eu, Deus? Eu sou o menorzinho na casa dos meus pais. Da minha família, nós somos a menorzinha. Quem sou eu para fazer isso? Mas se o Senhor falar para você, vai porque eu sou contigo, então já não é mais a tua força. Então já não é mais a tua capacitação. É o poder de Deus agindo através da sua vida e na sua vida. Ou seja, foi a graça de Deus, que é um favor imerecido, que habilitou Gideão. Se Deus fosse usar Gideão, baseado nas palavras que ele disse a respeito de si mesmo, jamais ele seria usado. Só que Deus, é Ele quem nos capacita. E Ele nos vê de maneira diferente, como eu e você nos vemos todo dia no espelho. Está entendendo? Então é a graça de Deus. Amém. E um outro exemplo, o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 15, versículo 40, diz assim: Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Paulo e Silas, eles foram encomendados pelos irmãos. E nós vamos ver em 2 Coríntios capítulo 11, 22 ao 33. A Rose vai ler do 24 a 28, onde o apóstolo Paulo vai falar das lutas, das dificuldades que ele enfrentou. Mas ele vai dizer, eu acabei a carreira e guardei a fé. O que é que capacitou Paulo? Foi as suas habilidades pessoais ou foi a graça de Deus? Ouça os momentos pela qual ele passou. Lê para nós, Rose. 24, né? Ao 28, 2 Coríntios 11. Amém. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha só. Então, o que nós temos aí é um exemplo claro da graça de Deus que nos capacita. De repente, após ouvir essa leitura, talvez eu e você vamos pensar o seguinte: meu Deus,
Eu estou reclamando do quê? Nós estamos reclamando do quê? Você talvez, assim como eu, você tenha como Paulo como um dos homens mais brilhantes usados por Deus. E nós sabemos muitas coisas de Paulo, mas às vezes nós esquecemos do que ele passou para acabar a carreira e guardar a sua fé. Ele dizia, olha, a coroa já está reservada para mim. Ele tinha essa convicção. Por quê? Ele sabia, ele declarou o seguinte, que a graça de Deus se manifestou aos pecadores, do qual ele se considerava o principal. Paulo sabia que a salvação da sua alma só podia ser um ato da graça de Deus. Ele sabia dessa graça. Ele falou sobre essa graça em Efésios. E foi essa graça que capacita, que o cercou, que o guardou como uma cerca de proteção durante toda a sua vida, durante toda a sua jornada. E ele acabou e guardou a fé. Ele acabou a carreira e guardou a fé. Então você me pergunta, pastor, tem alguma receita? Tem alguma fórmula, alguma formulazinha para eu poder falar como Paulo, acabei a carreira e guardei a fé? Tem. Sempre permaneça na graça de Deus. Amém. Na capacitação que Deus dá. E tenha a graça de Deus como uma cerca que protege a sua vida. Ponto. É simples assim, né? Esse Bom, é o segredo, né? Esse é o segredo. As pessoas geralmente perguntam, e aí, como que vai? Eu falo sempre na graça de Deus. E então, caminhando em fé, caminhando na graça. Muito bem. Para nós concluirmos essa nossa meditação de hoje, nosso estudo de hoje, vamos terminar com a graça que foi liberada em nossas vidas. Porque nós falamos de Gideão, falamos de Paulo, né? Falamos de Moisés, falamos do significado da palavra graça, mas e para nós, para mim e para você? Olha, nós temos duas promessas tremendas e poderosas para mim e para você que já, pela fé, entregamos a nossa vida a Cristo, já estamos nesta graça. Amém. E também para aqueles que de repente ainda não estão e que você pode ser um instrumento de Deus para levar a mensagem. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, verso 16, que vai nos ensinar que pela graça nós temos acesso ao trono do Todo-Poderoso. Acheguemo-nos, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que coisa poderosa, gente. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Então veja bem, o homem tem como se achegar diante do trono do Deus Todo-Poderoso, através da graça. E ele pode chegar ousadamente. Uma vez que os méritos para chegar diante desse Deus que é santo, ele foi conferido por Jesus Cristo, quando ele morreu e ressuscitou e declarou, está consumado. Aquela palavra, consumado, é a palavra final. Então, quando eu me achego diante do trono de Deus, eu não me achego dizendo, Senhor, eu estou chegando diante do teu trono pela vida do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, por Moisés, ou pelo líder da comunidade local ao qual eu frequento. Não. Nós vamos chegar ousadamente diante do trono através da graça de Deus em Cristo Jesus, de um favor imerecido. Então, quando eu chego em nome de Jesus. Por isso nós oramos e terminamos as nossas orações em nome de Jesus. É Ele quem abriu as portas dos céus. É Ele quem entrou uma vez por todas no Santo dos Santos
e agora nós entramos através Amém. dele. Olha que coisa poderosa. Glória a Eu e Deus. você podemos chegar com ousadia diante do trono no nome de Jesus. Amém? E para finalizar, a graça liberada em nossas vidas é que Deus ele é poderoso. Segundo aos Coríntios 9:8 diz: Deus pode nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Esse texto vai nos falar de maneira especial também do poder da graça que nos capacita. Olha que coisa poderosa. Então, a graça de Deus, ela é um favor imerecido que eu e você não merecemos. Por isso que a salvação ela é mérito de Cristo. Todo o mérito para a salvação é de Cristo. Ele é quem morreu por mim e por você. Amém. Não é? A palavra graça também, ela nos capacita para vivermos uma vida com Deus. Capacitou Moisés para libertar o povo do Egito. Capacitou o frágil Gideão para vencer aqueles que oprimiam o povo. E capacitou o apóstolo Paulo para viver todas essas situações, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, e terminar a carreira e guardar a fé. É sempre a graça de Deus que nos capacita. Então, o que é que eu posso fazer depois de ouvir esta mensagem? Primeiro, confiar e acreditar pela fé que eu estou nessa graça. Se eu ainda não entendi, e hoje eu entendi o que é a graça de Deus, eu posso me entregar à graça de Deus. Hoje, tomando uma decisão que vai mudar radicalmente a tua vida para sempre. Você vai querer terminar a carreira. Tem tanta gente pensando em terminar a carreira, dando um fim na vida. Às vezes, usando tantas coisas que vai matando aos poucos. Paulo não. Ele acabou a carreira e guardou a fé até o final. Né? Outra coisa que eu posso fazer, compartilhar essa mensagem com outros. Falar da graça de Deus. Dizer, querido, por que você não entrega a sua vida à graça de Deus? Que é um favor imerecido, mas que Jesus pagou um preço para que nós tenhamos essa oportunidade de sermos salvos por essa graça, ser fortalecido pela essa graça e compartilhar essa graça. Que o Senhor te abençoe. Amém. E que a graça de Deus, como diz o texto final, seja abundante na sua vida, amplamente abundante, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe. Bem? Pedido de oração, meu querido. Temos. Vamos lá. O irmão Cido pede oração pelos seus netos e família. A Márcia Regina, lá do residencial, pede pela sua família. A Eliane, minha cunhada, tua irmã, pede oração pela família e pela netinha Júlia Eduarda. Júlia Eduarda, eu estava olhando, que lindinha, hein? A irmã Beth Diniz pede oração para que Deus fortaleça as famílias. Fortaleça as famílias. E pela irmã Salete, que hoje está fazendo mais um aninho de vida. Oh, Deus, parabéns à irmã Salete por nós. Então, viu? nós vamos estar orando, agradecendo por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo à irmã Salete. Aliás, mês de maio é cheio de aniversário, né? Se não fosse essa pandemia, né? Olha quanta festa. Oh, Jesus. Eita Deus. E também a Rose leu para mim agora mesmo, alguém postou no Face, um pedido de oração por um senhor que foi acidentado
que está gravemente enfermo, né? Vamos orar. Vamos orar também. O nome dele. Vamos orar também por todas as pessoas que foram infectadas pelo vírus, que estão hospitalizadas, aqueles que estão sendo cuidados em casa. Orar pelas famílias, né? Pelos lares, conforme já foi pedido. E também vamos orar pelas autoridades. Está chegando o dia 31. Eu não estou devidamente informado, mas vi que hoje houve uma reunião do presidente com todos os governadores e praticamente todos os ministros, não é? Eu acredito que isso já é o resultado do clamor do povo, da oração do povo, e que nós devemos continuar orando. Sabe aquele jejum que foi feito? E que ainda continua sendo feito? Meu amado, o jejum quebra as amarras, despedaça o jugo. Então, vamos continuar orando, né, em nome de Jesus, por tudo isso. Amém. Mais algum pedido? Que hoje foi chego aqui, ó, foi enviado, foi esses. Mas tem aqueles pedidos que a gente nós já sempre ora, né? Sim. A minha mãe, tem uma pelo irmão Valdomiro e boa. irmã Conceição, Sim. né? Pela irmã Josefa. Todos os pedidos estão no caderno aqui, né, Rosa? Mas esses pedidos todos aqui, que estão no caderno. Né? Tem vários, né? Então nós vamos... Né? Exato. Assim como nós cremos que o que já está acontecendo é fruto da oração, do jejum, os nomes que estão aqui, que já foram citados e que já oramos, continuam no coração de Deus. Deus é um Deus de memória. Deus não se esquece. Amém? Pelas famílias. Pelas famílias, né? A Beth falou pelos profissionais da saúde e dos que fazem limpeza nas ruas, né? Profissionais de saúde. Pessoal que está em trabalhos de maior risco, né? São várias áreas aí que estão em risco maior, né? Em nome de Jesus. Ok, amados? Verdade. Então vamos orar? Dê um caderno aqui. Vamos clamar ao Senhor. Então, como é que nós vamos fazer? Baseado nessa palavra. É a graça de Deus quem nos capacita. Amém. Sabe? É ela que nos habilita, que nos dá poder para viver a vida com Deus. É a graça de Deus que nos capacita a orar, a interceder. E eu li uma frase muito bacana, que eu achei muito joia, que diz o seguinte: orar é um grande ato de amor. Porque de repente você não pode ir a pessoa, mas a sua oração vai. Então orar pelos que estão precisando é um grande ato de amor. Pela irmã Aninha, Maninha, mãe da pastora Mércia, ela ainda está hospitalizada, né? Então. Pela família da tia Tuana. Que acabou falecendo. nós estivemos orando, né, nos cultos passados pela Ana Maria, mas o Senhor deu oportunidade, né, para ela ouvir, né, a palavra. Então nós cremos que ela morreu salva com Jesus no coração, né, e descansou. Verdade. Orar pela família, né? Agora orar pela família, né, pelos seus irmãos, sobrinhos, todos lá em São Paulo. Que o Espírito Santo de Deus Consolador seja consolando. Não foi do coronavírus. Não foi. Ela estava com outros problemas. Tá certo, queridos? Então, na sua casa, nós vamos orar nesta hora. Não se esqueça. É a graça de Deus quem nos habilita e nos capacita. Então você vai abrir a tua boca e você vai declarar juntamente conosco, na mesma posição, na graça de Deus. Amém? Amém. Amado Pai, nesta hora mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor e do teu trono de amor. E oramos, ó Pai, intercedemos
por essas vidas cujos nomes estão aqui diante de nós. E por todos aqueles que não estão, mas carecem agora de uma oração, de uma intercessão. Nós não podemos ir a eles, mas a nossa oração, ao Deus que tudo pode, esta pode chegar até eles e levar e transportar a tua santa presença para esta vida. Por isso, Senhor, nós repreendemos toda enfermidade, repreendemos toda dor, todo ressentimento, toda mágoa, toda dúvida, Senhor. E nós clamamos, ó Pai, para que o poder do Senhor seja liberado e manifesto na vida deste homem, que assim, semelhante a Moisés, semelhante a Gideão, semelhante a Paulo, eles dependiam da tua graça, e nós dependemos da tua graça que nos fortalece. Foi a tua graça que fortaleceu esses homens, portanto que a tua graça também possa fortalecer esta pessoa, esta vida agora, diante da situação que ela se encontra, que a tua graça possa fortalecê-la e abençoá-la. Nós queremos deixar então uma palavra de bênção sobre cada pedido apresentado, como também sobre o governo do nosso país, federal, estadual e municipal. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê direção, ó Pai, para a tua glória, para a honra e o louvor do teu nome. Apresentamos então cada pedido e oramos, ó Pai, confiados na tua graça e no teu amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. E abençoe também a sua vida. Amém. Mais algum Glória a recadinho? Não. Eu acho que nem. Nenhum? Não. Então, Eu olhei aqui, mas acho domingo, né? 19 horas. E se Exato. chegaram os pedidos, nós estamos sempre orando, né? É. irmãos? Se chegar, não tem problema, não. Eles estão dando os parabéns para a irmã Salete. Parabéns para a irmã. Viu? Um abraço. Em nosso nome é toda a família. Muitos anos de vida. Em nome de Jesus. E que nós possamos ter muita comunhão ainda junto. É verdade. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, sim. Não, e um alôzinho, né? Que às vezes a gente vai citando o nome de algumas pessoas que colocam alguma frasinha, amém, glória a Deus, né? Mas tem várias pessoas que estão conectadas, estão participando, sim, né? Irmã Lucinda, Lucília, a irmã Isabel, muitos. Várias pessoas que não comentam, mas nós temos assim, tido contato e estão participando. Então a gente não comenta muito, né? E mas a igreja está reunida. Está reunida em nome de Jesus. Amém? Amém? Então estenda a mão. Amém. E nós vamos ministrar a bênção apostólica, que não é nossa. É a bênção do Senhor através da nossa vida. Amém. E ela vai falar da graça de Deus, né? Amém. Então que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim, o amor de Deus Pai e o consolo presente e duradouro do Santo Espírito do Senhor seja abundante, transbordante na vida desta pessoa, deste lar, dessa família e a todos os homens e mulheres espalhados por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. E graças Amém. a Deus. Glória a Deus. Então, se a graça de Deus, ela já te alcançou, você é agraciado por essa graça, dê um aplauso bem forte ao Rei. É isso aí. E até domingo. Amém. Permitindo Deus. Deus Forte abraço. abençoe. Até a próxima. Domingo. Até domingo. Amém. 19 horas. Se vai. Pastora Rose vai compartilhando uma palavra abençoada. Amém. Com os nossos corações. Glória Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.